Sejam muito bem-vindos, esse é o Direito Toda Semana. O meu nome é Gerlaine e hoje nós vamos falar sobre política. Segundo turno tá logo ali e agora mais do que nunca as pessoas estão se questionando, Lula ou Bolsonaro? Qual que eu devo escolher para poder gerenciar o meu país daqui para frente? Pensando nisso, resolvi trazer esse vídeo onde eu vou falar um pouquinho do governo do Lula e um pouquinho do governo do Bolsonaro. Bom, por uma questão aí de ordem cronológica, eu vou começar falando do governo do Lula e depois eu parto para o governo do Bolsonaro. Para isso, eu quero começar trazendo alguns números de como o Lula pegou o Brasil, né, na época em que ele assumiu aí o poder. Bom, o PIB estava de 1,48 trilhões, com média de crescimento de 2,4% ao ano. O PIB per capita, corrigido aí pela inflação do dólar, com R$8.292. A inflação, 12,5% ao ano. Dívida pública representava 75% do PIB. O dólar, na época, estava em 3,50. A taxa de desemprego estava em 11,7%. A carga tributária representava 32,13% do PIB. Situação de pobreza versava aí em torno dos 26,7% da população. E aí, 8 anos se passaram e os números se modificaram. O PIB, ele passou para 3,86 trilhões. PIB per capita, corrigido pela inflação do dólar, passou para R$19.800. A inflação passou a 5,91% ao ano. Dívida pública representava 62% do PIB. Dólar, na época, passou a 1,65. Taxa de desemprego estava em 6,74%. A carga tributária representava aí 32,5% do PIB. Situação de pobreza, 13,57% da população. E aí, quando você pega para poder fazer uma análise isoladamente dos números, você pode imaginar falsamente que o Lula foi maravilhoso. Que, nossa, ele realmente soube gerir o nosso país. Só que para você poder entender e fazer uma análise correta e minuciosa sobre o governo daquele indivíduo, você precisa ter noção do que está acontecendo economicamente no mundo. Você precisa ter noção em que pé estávamos vivendo naquela época e comparar o Brasil com outros países que estavam ali numa situação de paridade, vamos botar assim. Quando você pega e você faz essa análise, você percebe que o Brasil, ele não desenvolveu por conta do Lula. Ele desenvolveu por conta do momento econômico que estávamos vivendo naquela época. O Lula, ele pegou uma fase muito boa economicamente falando para poder governar o país, que foi a fase das chamadas boom das commodities. Gerlane, o que é commodities? Commodities é um termo que representa matéria-prima, algodão, soja. Isso é commodities. E de 2000 a 2014, países da América Latina surfaram na onda desse fenômeno, onde muitos, tiveram um desenvolvimento considerável, só que em 2014 todos eles começaram a despencar. Então a gente chega à conclusão que isso não tem a ver com o governante, tem a ver com o momento econômico. Mas eu vou te explicar mais ou menos o que foi esse fenômeno. Na época, e aí eu vou me atentar à China, porque a China foi um dos grandes países para quem a gente exportou muito, né? A gente obteve muito dinheiro naquela relação econômica. A China, com a sua economia emergente, ela estava comprando muita matéria-prima. Por isso, o nome, é boom das commodities. E comprando muita matéria-prima, quando você tem um produto que se tem um alto nível de procura, isso gera emprego. Esse fenômeno, ele gerou uma reação em cadeia nos países em que ele atingiu. E no Brasil não foi diferente. Porque, veja, há um alto nível de procura de matéria-prima, então é necessário mão de obra para poder continuar produzindo. A mão de obra, ela gera a diminuição da taxa de desemprego. Gerando mão de obra, gera salário, que diminui a taxa de desigualdade e pobreza no país. Gerando mão de obra, trazendo salário, aumenta o que? Consumo interno
no país? Aumentando o consumo interno, você aumenta a receita. Aumentando receita, você tem a maior capacidade de investir em infraestrutura do seu país, educação, saúde e também em medidas assistenciais. Outro quesito, o dólar. Muito se fala da época em que o dólar, o valor do dólar na época do Lula. Só que poucos entendem que o dólar estava desvalorizado naquela época e que o valor dele estava de 1,65 porque havia muito capital estrangeiro entrando no Brasil. Então, se havia muito capital estrangeiro no nosso país, a oferta aumentava. Aumentando a oferta, há uma valorização do real frente a este capital estrangeiro. Por isso, o dólar chegou no valor que chegou. Mas um detalhe que todo mundo precisa entender é que se você fazer uma comparação do Brasil com todos os outros países que foram atingidos de maneira similar com o boom das commodities, e lembrando que o Brasil ele tinha uma vantagem, tá? A gente percebe que o Brasil conseguiu fazer uma das piores performances vistas naquele momento. E isso, por quê? Porque o Lula ele foi extremamente incompetente na gestão e administração do país. Então, o nosso desenvolvimento, que foi um desenvolvimento legal, poderia ter sido excepcional, poderia ter sido incrível se o Lula não tivesse gerenciando e administrando nosso país de forma incorreta. Mas beleza, partindo aí para um outro ponto, vamos falar agora das políticas sociais que o Lula tanto é conhecido. FIES, Bolsa Família, né? A gente fala muito que o nível de escolaridade no país aumentou na época do Lula. Se fala muito que a taxa de analfabetismo caiu, que a taxa de pobreza devido ao Bolsa Família também caiu por conta do Lula. Só que, se a gente for analisar, tá, o Brasil com outros países, a gente percebe que conseguimos ficar abaixo da média em quase tudo. Quando eu digo quase tudo é porque o número de valor investido em educação foi muito maior do que em outros países. Só que não se engane, tá? Isso não é uma coisa boa. Por quê? A gente investiu mais dinheiro em educação, comparado com outros países, mas o nosso desenvolvimento em educação, o nosso nível em educação, estava abaixo da média de outros países. E aí eu te pergunto, se você investe mais dinheiro naquele setor, espera-se que o seu desenvolvimento naquele mesmo setor ou vai ser na média ou acima da média. Se a gente ficou abaixo da média, cadê esse dinheiro? Para onde foi todo esse dinheiro? O que aconteceu com ele? Pois é, né? Fica aí o questionamento. Quesito de taxa de analfabetismo. O Lula diminuiu a taxa de analfabetos no Brasil. No mundo todo, a taxa de analfabetismo já estava sendo diminuída. E detalhe, no Brasil, desde 45, essa taxa vem se diminuindo de maneira expressiva. Ou seja, isso não foi por conta do Lula, tá? Era um fenômeno, era uma coisa que já estava vindo acontecendo, independentemente dele ou não. Sobre o Bolsa Família, que tirou, né, falam que diminui a taxa de pobreza por conta do Bolsa Família. Se a gente, de novo, parar para comparar com outros países, a gente percebe que a nossa taxa de pobreza também ficou abaixo da média, de novo. E Bolsa Família é esse aí que eu arrisco não, né, porque é um fato, então não é arrisco. Ele deixou um rombo aí de 2,25 bilhões nos cofres públicos, tá? Tinham pessoas que não estavam dentro dos requisitos para concessão desse benefício, pegando esse benefício. Tinha morto recebendo esse benefício. Ou seja, foi um benefício concedido de uma maneira sem organização, de uma maneira, ao meu ver, errada. E arrisco dizer que o Bolsa Família foi feito para ser um assistencialismo barato, aquele onde é usado como moeda de troca. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de assistencialismo, porque ele não dá condições nenhuma do pobre melhorar de vida. Ele só te mantém escravo daquele político ali para sempre. Bom, eu não vou nem entrar na questão de corrupção, porque o Lula foi sim condenado em 3 instâncias, e eu já expliquei o motivo do processo dele ter sido anulado, que foi simplesmente por um quesito de competência. E aí eu vou deixar, aqui em cima tem um cardzinho, tá? E aí você pode ver o vídeo que eu explico sobre o julgamento do Lula, por que foi anulado, todos os desenrolar aí dessa situação. Se você tiver interesse, só clicar aqui
e aí você vai poder assistir. Eu quero encerrar essa parte falando do Lula, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, eu ainda tenho que falar do Bolsonaro, dizendo que eu acho muito contraditório uma pessoa que diz apoiar as minorias LGBTQIA+, e ser a favor da democracia, apoiar publicamente ditadores, tá? Inclusive Fidel Castro, que institucionalizou, perseguiu e matou diversos homossexuais. E Lula já deixou bem claro o seu apreço por esse homem, inclusive disse, né, que sentia muito pela sua morte e que ele era como um irmão mais velho. Então eu acho muito contraditório um homem que diz apoiar a minoria, diz apoiar a democracia, ter esse tipo de atitude. Bom, agora vamos partir para o Bolsonaro, né? Bolsonaro, que muito conhecido aí pelo seu jeito impositivo de falar, muito criticado pela forma como se comporta frente às câmeras, né? A forma como fala e se expõe. Eu quero começar dizendo que o Bolsonaro, ele pegou o Brasil em um dos piores cenários econômicos para poder se governar, tá? O cenário esse que creio eu que todo mundo conheça muito bem: pandemia e guerra. E mesmo diante de todo esse caos, ele conseguiu trazer alguns pontos muito cruciais para o Brasil. Exemplo: o Bolsonaro, ele conseguiu, através da medida provisória 871, que foi transformada, né, que no caso foi aprovada pelo Congresso e transformada na Lei 13.846, ele conseguiu instituir um programa especial para análise de benefício com indícios de irregularidade, fazendo assim o combate às fraudes que já estavam aí vazando lá em 2017, 2,25 bilhões de dinheiro do cofre público. Bolsonaro conseguiu fazer isso. E além disso, tá? Além de combater essas fraudes, ele conseguiu ampliar e aumentar o valor pago por esse benefício. Hoje, o Bolsa Família é conhecido como Auxílio Brasil e o valor é maior devido à gestão aí do Bolsonaro. Outra coisa, carteira verde e amarela, que foi uma medida provisória feita também pelo Bolsonaro, medida provisória 905, mas medida essa que não foi para frente, tá? E que tinha como objetivo de facilitar a inserção do jovem e a reinserção daquelas pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Mas infelizmente não foi para frente por quesitos processuais. Falaram que seria como se fosse uma mini reforma trabalhista e por conta disso deveria ser por um projeto de lei e não por uma medida provisória. Enfim, não foi pra frente. Outra coisa, o número de ministérios. O nosso governo federal, ele era o segundo mais caro do mundo quando o Bolsonaro entrou, tá? E aí ele conseguiu diminuir os ministérios de 29, que estava na época do Temer, já estava em 29, para 22, o que é uma coisa boa, porque se você diminui o número de ministérios, você diminui o número de gasto. Beleza. Outra coisa, criou o Balcão Único, que visava desburocratizar a criação de empresas, e isso facilitou e, de certa forma, incentivou novos empreendedores, tá? Um detalhe, muito se fala sobre o dólar, o valor do dólar no período que o Bolsonaro está governando. A gente precisa entender que a valorização e a desvalorização de moedas, elas têm relação com a economia do mundo, o que está acontecendo no mundo. A gente veio de uma pandemia. Durante a pandemia, grandes investidores escolheram o dólar como refúgio do seu patrimônio. E por isso o dólar se valorizou tanto frente a outras moedas, tá? Porque não foi só o Brasil não foi só o real que se desvalorizou. Outras moedas também se desvalorizaram. Mesmo assim, com todo esse cenário, né, de pandemia, atrocidade, guerra, tudo isso, em 2021, o Brasil ele já tinha recuperado as perdas econômicas da pandemia, sendo um dos 9 países do G20 a atingir essa meta. Outra coisa, ainda sobre economia, tá? O Brasil
novamente, saindo da pandemia. A gente tem que frisar a questão da pandemia que ferrou com tudo. Beleza, saindo da pandemia, o Brasil ele surpreendeu com um superávit de 19,3 bilhões. Detalhe, superávit esse que só era previsto pelo Tesouro Nacional lá para 2027. E em 2021, em julho de 2021, a gente conseguiu, o Brasil, né, conseguiu esse superávit. E a tendência é só melhorar. Para quem não sabe o que é isso, o termo tá aparecendo aqui embaixo, tá? Explicando, mas de forma mais didática, o superávit nada mais é do que o governo, ele parou de gastar mais do que ele podia. Por isso, a gente tem um superávit. Isso, economicamente falando, é muito bom. Outra, o PIB do Brasil teve o 7º maior crescimento no mundo, tá? A taxa de desemprego é a menor no nível em quase 7 anos, tá? No menor nível em quase 7 anos. Isso comparando também com outros países, tá? Em relação ao PIB. Outro ponto, eu vi muita gente falando da questão da vacinação. Bolsonaro, ele foi muito criticado e até mesmo chamado de genocida várias vezes, devido à forma como ele lidou com a pandemia, principalmente em relação à vacina. Mas muita gente se esquece que ele não era contra a compra de vacina, e sim ele queria que a vacina fosse certificada pela Anvisa antes de comprar. E ele disse isso, que ele iria comprar, adquirir e distribuir a vacina assim que ela fosse certificada pela Anvisa. Porque se coloca num lugar, num momento dele. Se ele compra essa vacina que não estava certificada pela Anvisa e as pessoas, em vez de ficarem boas, elas morrem, ele também ia ser chamado de genocida. Ia cair pra cima dele de qualquer jeito. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que levar aí em consideração. Outro detalhe, sigilo de 100 anos. Muita gente falando do sigilo. Gente, o sigilo foi uma lei sancionada pela Dilma Rousseff, petista. Uma lei sancionada pela Dilma. E tudo que o Bolsonaro tá fazendo, as coisas que eles estão botando em sigilo, tá dentro da lei, tá permitido. Se eu gosto, se eu não gosto, se você tá gostando, se você não tá gostando, isso indifere. Entendeu? Tá dentro dos limites legais, então tá ok. É isso que a gente tem que levar em consideração. E é isso. Um outro ponto, né, que aí agora quase que me passa despercebido. FIES. O FIES, que todo mundo atribui ao Lula como uma coisa maravilhosa, já deixava cerca de 1 milhão de inadimplentes. Vários estudantes com dívidas absurdas por conta do FIES. E o Bolsonaro, ele sancionou a lei que permite o abatimento de até 99% das dívidas dos estudantes referentes ao FIES. Assim, é óbvio que nem tudo são flores e que ele não é perfeito, nem todas as propostas a gente vai concordar, a gente vai gostar e tudo mais. Só que se você botar numa balança tudo o que aconteceu no período do Lula, sistema econômico mundial que estava sendo vivenciado naquela época, a forma como foi desenvolvida, as consequências que isso trouxe depois pra gente e tudo o que está sendo vivido hoje, se você bota numa balança justa, levando todos esses fatores em consideração, eu acho que dá pra gente perceber, fazer um juízo de valor de quem foi o melhor e quem foi o pior. Eu acho, né? E aí, cada um, eu não vou expor aqui porque cada um tem que fazer o seu próprio juízo de valor, mas tem que botar isso tudo em pauta. E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para poder encerrar esse vídeo é que muito se fala que o Bolsonaro ele é um fascista. E se você for entender o que de fato é uma pessoa fascista, o que é o fascismo, você percebe que não se aplica a ele. Porque se ele fosse, a maioria das pessoas, na verdade todo mundo, né? Não é a maioria, todo mundo, que é contra ele, não poderia expressar da forma como se expressa. Não poderia expor a sua opinião da maneira que expõe. Então, acho que chamá-lo de fascista é um tanto quanto exagerado e forçado demais. Bom, é isso. Óbvio que não dá para trazer todas as informações sobre ambos os governos, mas acredito que dá para já tirar um juízo de valor, já dá para você ter uma ideia, pelo menos abrir o seu olho para você poder fazer uma análise mais minuciosa e ampla sobre tudo que está acontecendo,
né, para poder escolher, porque é o futuro do nosso país. Então a gente tem que ter sim consciência, a gente tem que pensar, a gente tem que analisar e levar todos os fatores em consideração. E não apenas nos deixar iludir por uma fala bonita de uma pessoa que sabe discursar. Porque falar bonito, muita gente pode falar. O problema é que a gente está acostumado com lobo em pele de cordeiro. Eu não gosto de lobo em pele de cordeiro. É isso. Espero que tenham gostado. Vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. E